Vamos receber o professor Pedro Serrano. Muito bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, Adri? Tudo bom, Renato? Tudo bem com vocês? Salve, salve, elegância. O Pedro, eu aqui de camiseta. Mas é que eu tenho que trabalhar hoje. Isso aqui, quando eu estou assim, é porque é ruim, não é que é bom, né? É sinal que o dia está cheio, né, Pedro? Pois é. Vai lá, vai. Pedro, a gente estava aqui falando sobre Venezuela, eu vi que você fez alguns tweets sobre o assunto, eu queria te ouvir. Bem, eu tenho uma visão crítica da Venezuela como regime político, por conta de pesquisas que fiz e do ponto de vista das entidades internacionais de direitos humanos, né? A Anistia Internacional soltou o relatório de 2023 com coisas pesadas ali que precisam ser investigadas. Isso é uma coisa. Eu sou um defensor da democracia constitucional, ou seja, de soberania popular com defesa de direitos humanos e fundamentais. Acho impossível, assim, não posso admitir um regime, tem o nome que tiver, né, tem a cor que tiver, que não observe com rigor os direitos humanos, né? Isso é a essência da minha vida. Eu não abro mão de fazer essa crítica quando existem, vamos dizer, acusações por entidades internacionais como a Anistia Internacional de 455 pessoas com desaparecimento forçado na Venezuela. Isso tem que investigar. Está sendo investigado pelo TPI, pela Comissão Internacional de Direitos Humanos da ONU, aí, da OEA, etc. Quer dizer, você está tendo investigações e é aí que a coisa tem que ser tratada. Esse é um assunto. Outro assunto é esse problema da eleição, que está tendo esse debate, para mim, um pouco histérico. Por que eu falo histérico, Renato? A eleição foi domingo, não é isso? Mas não deu 24 horas e as pessoas todas não têm que mostrar as atas. Tá? Ninguém mostra a ata em 24 horas, não existe isso. O prazo na legislação da Venezuela é 72 horas, que é um prazo meio padrão em direito eleitoral. Aqui no Brasil é o prazo também, para recurso, para tudo, né? E essas 72 horas se esgotam hoje às 18 horas. Não é anormal haver algum atraso, porque tem toda uma estrutura de um país, tal. Então eu acho que está havendo por conta do problema ideológico, eu diria uma certa histeria nessa questão, né? Já vejo gente, independente da cor política, gente de direita, esquerda, criticando a não entrega das atas. É óbvio que tem que entregar as atas. A postura do governo brasileiro é absolutamente correta. Vamos aguardar a entrega das atas, que é a finalização do processo eleitoral, para a gente poder fazer a verificação e ter um ponto de vista definitivo a respeito de aceitar ou não a legitimidade do pleito. Está absolutamente correta a postura do governo brasileiro, tranquila, de aguardar os prazos postos na legislação venezuelana. É uma legislação muito bem feita, deve-se dizer. A pessoa vota eletronicamente, retira um comprovante do voto e deposita o voto numa urna, e pela lei venezuelana, 55% das urnas depois há uma aferição automática, uma auditagem automática, para verificar se o número de votos que consta na urna eletrônica é compatível com o número de votos que foi depositado fisicamente nessas urnas. Ou seja, há um processo de auditagem, então temos que aguardar tudo isso, né? Então, agora eu acho que a mídia brasileira me surpreendeu um pouco. Ela já deu 2 horas do fim do encerramento das urnas, já estava falando que a não entrega de ata significava golpe. Calma, né? Nenhum país entrega atas, consegue recolher toda essa documentação num país inteiro, centralizar e publicar. Não existe também, você não pode exigir o impossível. E, principalmente, você exige a lei lá dá 72 horas de prazo, não venceu ainda esse prazo. Então, é só essa observação que eu queria fazer. Com todas as críticas que eu tenho, sempre tive a falta de observação de direitos humanos e fundamentais no regime da Venezuela, razão pela qual qualifico como autoritário o regime da Venezuela, eu não qualifico como democracia. Não fale em ditadura, porque ditadura tem um sentido técnico. Eu sou teórico de direito teórico, eu não sou nada, eu sou um constitucionalista, então eu tenho que usar a palavra com certo rigor. Ditadura significa um Estado dual, né? Nem no Brasil nós tivemos ditadura na época do Bolsonaro, nós tivemos um Estado autoritário, né? Uma autocracia, tocando muito, né? Então nós temos
para mim, uma forma de autoritarismo líquido, né? Então, eu tenho essas críticas todas, mas tenho que ter uma certa cautela e uma coisa de razoabilidade em relação às eleições lá. Não dá para você falar que elas são ilegítimas, né, antes de verificar as atas, antes de fazer as auditagens, antes da gente poder verificar tudo. E há um prazo para você fornecer essa documentação. A justiça eleitoral da Venezuela ainda está em dia com esse prazo. Não podemos... Eu fiquei um pouco... Eu não sei o que você achou, Renato, mas eu não tenho acompanhado, que eu estou... Eu tive algumas vezes na Venezuela cobrindo eleições, sabe, Pedro? Fui uma meia dúzia de vezes para lá, cobri referendo, cobri diversas eleições. A oposição venezuelana é pior do que o bolsonarismo aqui no Brasil. Não tem ilusão. Também. Muito, assim, ela é armada, ela é agressiva, ela é violenta, ela é antidemocrática. Ali a situação não é boa, não. Eu não acho que... Não é fácil. Então, do lado do Maduro, eu fiz muitas críticas. Eu dizia que, por exemplo, eu vi ambulância com placa na época lá do prefeito, que era chavista, em Caracas, com o nome dele e foto dele. Quer dizer, é uma coisa absurda que você fala, porra, é uma ambulância com outdoor de político. Isso é Venezuela. Só que a gente tem que pegar o contexto histórico, né, Pedro? O Chaves, para a Venezuela, foi o que foi o Getúlio ou o Perón para o Brasil. Ele é o fundador do Estado venezuelano. Não existia Estado venezuelano antes. Aquilo era um protetorado americano. E quando eu fui na Venezuela a primeira vez, eles sequer faziam caixa de fósforo. Tudo que se encomendava, tudo que se comprava na Venezuela, comida, vinha tudo de fora. E a burguesia, chamada burguesia venezuelana, que era aproximadamente 5% da sociedade, ela vivia em Miami, ela fazia negócios em Miami. Então, Chávez teve que tentar inventar um Estado. E ele inventa, por ser das Forças Armadas, com essa relação orgânica com as Forças Armadas. Quando ele deixa o Maduro como sucessor, a mesma coisa. Então, lá, eles têm, sim, um regime que é autoritário. Ontem mesmo eu dizia isso, assim, os contornos autoritários do regime venezuelano. Mas uma coisa, veja, o que eu defino aqui como autoritário, né? É um regime em que o poder político está acima dos direitos, né? Então, para mim, é muito claro isso. É uma definição constitucionalista clássica essa, né? Então, eu sou um constitucionalista. Sou um constitucionalista profissionalmente, no sentido da palavra, que quer dizer um especialista em direito constitucional, e sou um constitucionalista filosófico politicamente, ou seja, alguém que acredita que, havendo Estado, havendo poder político organizado, é necessário os direitos estarem acima do poder político. É algo muito antigo na humanidade, não tem nem a ver só com capitalismo, isso não tem esse ponto de vista, isso vem de Clisthenes 5 séculos antes de Cristo. Então, nós não estamos falando nada que é tão novo assim. Então, faço uma crítica lá, como eu faço ao Brasil. O Brasil tem também problemas graves de direitos humanos, né? Os Estados Unidos, agora, né? Existem, os Estados Unidos, muito. Existem intensidades, né, de respeito aos direitos humanos e de intensidades de democracia. A Venezuela está com baixíssima intensidade, como os Estados Unidos está com baixíssima intensidade também. E a questão ali é que o processo eleitoral... Mas eu só não gosto de ficar comparando com os Estados Unidos, porque tem um argumento típico que a esquerda usa equivocadamente, a meu ver, às vezes. Você faz uma crítica qualquer a Cuba, né? Eu tenho um certo alinhamento com aquele pessoal que é revolucionário em Cuba, mas é crítico aos caminhos, alguns caminhos que a Revolução tomou, né? Então você faz a crítica, você diz, não, mas nos Estados Unidos como é que é? Eu não sei, não, calma. Falando cada hora de um, não dá para mim toda vez que eu fazer uma crítica nos Estados Unidos, tem que fazer uma crítica à Venezuela também, tem que fazer uma crítica à Arábia Saudita, tem que relatar o mundo para fazer crítica ao Estado, né? Eu acho que o problema é que você não está fazendo uma intervenção lá, mas os Estados Unidos querem fazer. Aí quando você fala, como é que o cara vai cuidar do quintal alheio, se no dele ele não, mas comete... isso é uma outra questão, essa é uma questão de soberania. Mesmo que o Estado da Venezuela seja autoritário, mesmo que a eleição seja fraudada, olha, mesmo que ela tenha sido fraudada pelo Maduro,
Os Estados Unidos não têm o direito de intervir na Venezuela, porque você tem o problema da soberania dos estados e dos povos, né, que é um outro princípio valiosíssimo. Né? Os Estados Unidos é o zero em vezeiro e interferir na soberania de outros povos. Isso é um problema para o povo. Nós, como cidadão, não podemos fazer a crítica. Eu posso sentar com você aqui, Roberto, e tocar o pau em quem a gente quiser, aqui, falar mal da Arábia Saudita, falar mal do fundamentalismo islâmico, criticar Israel pra cacete como o regime autoritário, o regime venezuelano como autoritário e tal. Nós podemos, porque nós somos cidadão do mundo, somos defensores dos direitos humanos. O Brasil, como país, ele pode fazer uma crítica à Venezuela, caso ela não esteja cumprindo os parâmetros da democracia. Por quê? Porque há um tratado internacional na América Latina, subscrito pelo Brasil, em que há compromisso de garantir a democracia no continente. Então, países latino-americanos que subscrevam esse tratado internacional, pelo direito internacional, têm direito a criticar. Estados Unidos, não. Ele não subscreve esse tratado. Ele nunca aceitou esse tratado. Então, os Estados Unidos não podem nem fazer a crítica como governo, a meu ver. Nem a crítica. Agora, intervir, nunca. Ninguém. Nunca. Ninguém. Isso é um problema de cada povo. A gente tem que... A soberania dos estados e dos povos, né? Um povo que tem um problema... Por exemplo, a gente estava com o Bolsonaro aqui, era um problemão para nós. Em nenhum momento nós pedimos intervenção de nenhum outro país para resolver isso. É um problema nosso. O bolsonarismo está aí, é um problema grave na sociedade brasileira. É um problema nosso. Né? Pô, nós temos fome no Brasil, é um problema nosso. Nós temos desobediência de direitos humanos todo dia no Brasil. As cadeias nossas são um absurdo em termos de tratamento humano. Né? E é problema nosso, entendeu? Quer dizer, então essas coisas, elas precisam ser postas também. Então você tem, mas são valores diferentes. Veja, uma coisa é garantia dos direitos humanos na Venezuela, é um debate que está sendo posto, esse debate nos tribunais internacionais, é lá que tem que ser tratado. O problema de se a eleição teve fraude ou não, isso é um outro debate, né, que eu acho que está havendo uma certa histeria. Vamos com calma. Ninguém providencia ata de 2 horas. Não existe isso. Nenhum país do mundo faz isso. Né? Os Estados Unidos, aliás, nem justiça eleitoral tem, se é para fazer o negócio comparativo. Né? E o terceiro aspecto é esse da soberania dos povos, que precisa ser visto como etapa final. Né? O que o Brasil pode fazer caso tenha havido fraude? Fazer uma crítica internacional, fazer pressão diplomática, mas nunca interferir. Né? Agora, Pedro, subscreveu um tratado. Nós temos um tratado de garantia da democracia no continente latino-americano. Isso é importante ser respeitado, esse tratado, que é lei internacional. Pronto. É isso. E tem um outro detalhe que as pessoas não estão levando em consideração, levantava aqui mais cedo, é o seguinte, não é o Maduro que está segurando as atas, tem um Conselho Nacional Eleitoral. Claro. São 5 membros nomeados pelo Congresso. Desses 5, 3 são ligados ao governo e 2 à oposição. Quer dizer, tem 2 membros da oposição participando desse Conselho Nacional Eleitoral. Esse conselho é que vai dizer se as atas chegaram e, muito provavelmente, se tiver fraude ali, esses 2 membros da oposição vão gritar junto. Então, pelo menos esperar, quer dizer, o que não está acontecendo, já tem gente dando veredito. Não, mas muito. A mídia brasileira está dando um veredito de fraude sem ter tido 3 dias depois da eleição, gente. O resultado foi o pronto. Se o Maduro, 70-30 ganhou. Se o Maduro eu duvido, porque eu conheço... parece que o Maduro não tinha possibilidade de ganhar. Só a eleição seria limpa só se a oposição ganhasse. É isso que parece. Mas o problema é que são coisas diferentes, né? O fato de não ter havido fraude na eleição agora e o Maduro ter ganho não quer dizer que haja democracia na Venezuela, porque a democracia é algo muito maior que a soberania popular e a eleição. Porque senão basta ver eleição para você ter um regime democrático. E a Hungria, como é que fica? E Turquia? E Israel? Quer dizer, Israel é democracia? Então, é evidente que democracia constitucional no pós-guerra é algo mais complexo. Ela implica em observação dos direitos. E há fortes indícios de que a Venezuela não cumpre os direitos de forma minimamente adequada. Então, essa é uma questão. Agora... a questão da fraude, que é o que está em pauta hoje, precisa ser visto com calma e equilíbrio. Né? Com calma e equilíbrio, como as coisas têm que ser. Eu acho que a postura do governo brasileiro, o Lula merece parabéns. Viu? Ele não está entrando na histeria, ele está indo com calma, aguardando os prazos da própria lei venezuelana, né? Que é o que tem que fazer. Né?
tem que aguardar, né, para verificar, para ver essas atas, etc. E tem mais, eu vou dizer, não é incomum, aliás, eu diria que é muito rotineiro haver atraso na tramitação das atas. Aqui no Brasil há, porque você tem um país que precisa vir de vários, de todas as unidades eleitorais, as atas precisam vir, chegar, precisa ter um certo tipo de controle, etc. e tal. Quer dizer, se também demorar mais 2, 3 dias, não é isso que vai falar, não é isso a razão para se apontar fraude, não, né? Porque essas atas, elas têm mecanismos de controle da sua, vamos dizer, da sua verificação material, né? Agora, é óbvio, se a Justiça Eleitoral venezuelana não publicar essas atas, não der publicidade a elas dentro de um prazo razoável, é evidente que aí há uma fraude, não tem o que falar daí, etc. O problema dos números que eu vi lançar, eu fiquei impressionado no começo, porque realmente aquele negócio das casas decimais redondos impressiona um pouco. Mas depois eu vi umas justificativas de que isso, na realidade, é uma forma de você arredondar. Também não é nada que possa se dizer que há fraude nisso, né? Então, eu acho que é muito cedo para poder afirmar qualquer posição. O governo brasileiro está correto. Vamos aguardar terminar o processo eleitoral, né? Ou seja, as auditagens, o fornecimento das atas, tudo isso precisa aguardar o prazo que a legislação venezuelana estipula, inclusive. Muito bem. Drida Lourenço, temos... Tem várias perguntas aqui. Nossa, tá. É um tema polêmico, né? Até dentro do... muito enriquecido, né? Ideologicamente, assim, né? Exato. A Jovina Pereira, ela diz, e se as atas foram fraudadas? Então, viva as atas, a esquerda se ferraria com o poder entregue à Corina. Não é as atas que definem. Vamos lá, com calma. O que define a eleição é o que está nas urnas eletrônicas. A ata é um mecanismo de controle e auditagem. Então, são coisas diferentes. Não é o que a ata não vale. Pela legislação venezuelana, o que vale é a urna eletrônica, como aqui no Brasil, né? A ata é um mecanismo de controle. Então, como há suspeita, a oposição não aceitou o resultado e fala que de um resultado muito diferente do que consta no primeiro resultado eletrônico, o que está se querendo fazer, que é absolutamente adequado, é verificar os mecanismos de auditagem e controle, né? Pronto, é isso. Eu tive acompanhando eleições da Venezuela e isso é importante que as pessoas saibam. Tem muitos mecanismos de controle, né? O primeiro é que você não pode fazer... O sujeito vai votar, passa um carimbão no dedo dele, daqueles que só vai sair depois de 2 semanas. Então, o cara não consegue votar de novo, porque tinha muito voto duplicado. Ele vota na urna eletrônica. Depois que ele votou na urna eletrônica, sai um comprovante. Isso. Esse comprovante vai para uma urna física. Física, isso. Essa urna física é guardada. 50%, 55%. 55%. Disso é auditado depois para verificar se bate com o resultado da urna eletrônica. Quer dizer, tem todos os elementos para fazer a conferência desses votos. É muito mais seguro. O bolsonarismo queria era isso aqui, né? Eles pregavam, eles queriam a conferência do voto impresso. Então, mas aí, por isso que eu estou falando, tem que ter um pouco de paciência. Sim, eu estou concordando contigo. Espera. Hoje é o prazo para entrega das atas no fim da tarde. Normal se atrasar, normal, 2, 3 dias. Ninguém aqui quer dizer fraude, quer dizer nada. É um país que tem um tamanho territorial, é complexo, precisa reunir. As atas têm QR Code, tem mecanismo de verificação da sua validade. É um mecanismo de auditagem, existem outros. 55% das urnas vão ser auferidas a essa urna material que você fala, com a urna eletrônica. Algum desvio sempre há em qualquer eleição. O importante é que o desvio não seja de um tamanho que altere o resultado da eleição, né? Ou seja, está se fazendo os procedimentos naturais de verificação. A oposição vai participar e participa desses mecanismos de auferição, de verificação. Agora, esse clima histérico, ele não serve vamos dizer, ao bom resultado do processo eleitoral. Ele serve a tumulto, a golpe, esse tipo de coisa. É importante ter uma postura calma. Por isso que o Brasil está com razão.
nem sair reconhecendo atabalhoadamente a eleição, nem sair não reconhecendo, né? É aguardar o fim do processo eleitoral para falar. Eu acho que, no fundo, é isso, né? E você acha que o Maduro deveria ter esperado também? Porque saíram os dados no domingo à noite já, 51 a... Não tem que esperar, porque, veja, você, sai o primeiro resultado, que é o eletrônico, que é automático, tem que sair, tem que divulgar, é pública a eleição, né? Aí tem os mecanismos depois de auditagem, que vão surgindo, as atas, etc. Tudo está dentro do esquadro, por enquanto. Quando o Lula falou que estava normal, eu vi a UOL, pegou de um jeito como se ele estivesse dizendo que a eleição foi legítima. Não é isso que ele falou. Ele falou que, aparentemente, está tudo correndo dentro da normalidade. Você não teve, durante a eleição, nenhum tipo de conduta que possa dizer que interferiu no resultado eleitoral, não teve impedimento de voto, não teve nada assim grave, né? Os tumultos surgiram depois da eleição, os prazos estão correndo, não houve ainda nenhum atraso de prazo, quer dizer, então, assim, por enquanto, está mais ou menos dentro. Então, o que eu acho que ele quis dizer é que há um excesso histérico na imprensa aí, global, etc., que vamos com calma, né? Porque até hoje o bolsonarismo não admite como legítimas eleições nos Estados Unidos, por exemplo. Até hoje o Trump não admite como legítimas eleições nos Estados Unidos. Não admitir como legítimo não quer dizer que não seja legítimo. Então vamos com calma, vamos fazer os mecanismos de verificação e aguardar, né? Eu fiquei um pouco impressionado com a reação da mídia, Renato. Eu não sei se eu sou um pouco ingênuo nisso aí, mas... Pô, não deu 3 horas, a mídia já falando das atas. Eu falei, mas como é que esses caras querem que entregue ata em 3 horas? Ninguém fez isso. Pedro, vamos ser, assim, fazer um balanço da atuação da mídia nos últimos anos, né? Nós que estivemos juntos lá no Mensalão, discutindo a legalidade daquele processo em universidades, depois com tudo que aconteceu na Lava Jato, essa postura deles não me surpreende porque o histórico é esse. Sempre assodados quando existe do outro lado, alguém ligado ao campo progressista e um pouco mais à esquerda. Então, se exige um nível que não se exigiu com o Bolsonaro, por exemplo, um nível de defesa da democracia e de tudo que eles não exigem do outro campo, né, de republicanismo. Cara, assim, eu não estou dizendo que a gente não tem que exigir, mas se todo mundo exigisse para todos os lados, fortaleceria o nosso discurso para dentro do campo progressista. Eu insisto, se a eleição não foi fraudada, isso não significa, para mim, que a Venezuela é uma democracia. E para ser democracia tem que ter observação de direitos, eu acho que não está vendo isso lá. Eu falo que não está vendo, o nível de intensidade de observação dos direitos lá é muito reduzido. A acusação da quantos países se salvam nesse critério no mundo hoje? Olha, 30, 40? Porque pela ótica da mídia, dessa mídia que está criticando tanto a Venezuela, Israel é uma democracia plena, a Hungria, todos esses países... Não é possível que eles entendam assim, não é possível. Eles são... Eu não estou preocupado com o que eles entendem. O Kufuri está sendo processado porque fez uma crítica ao Netanyahu. Então, eu acho que é isso. Eu estou falando do meu ponto de vista, eu acho que é o ponto de vista dos constitucionalistas em geral, que é de que a Venezuela, como outros países do mundo, tem problemas graves de direitos humanos. São 455 pessoas, segundo a Anistia Internacional, com desaparecimento forçado. Isso é grave, né? Então, não é o fato da eleição ser ou não ser fraudada que vai alterar isso. Isso é uma questão que precisa ser investigada, né? E a Venezuela tem se negado a sofrer investigações, inclusive expulsou o Comitê de Direitos Humanos da ONU do seu território, que é grave. Então, isso tudo é grave. Só que isso não pode ser levado... eu vejo um discurso que eu acho que é falso, de querer arrastar essa questão para a fraude, como se fosse uma suposta fraude eleitoral fosse consequência imediata desse tipo de autoritarismo. Não é, quer dizer, existe o fenômeno da autocracia eleitoral, quer dizer, mecanismos de regime político que são autoritários e que são renovados periodicamente por eleição.
Então, analisar a fraude ou não na eleição não tem a ver com isso necessariamente. Tem que se verificar se houve fraude. O que está sendo acusado é fraude. Fraude é um troço muito concreto de ver, né? É o seguinte: quantos votaram, em quem votaram, isso foi bem avaliado ou não, foi bem aditado ou não. É esse tipo de coisa que tem que se ver, que está assim, em debate hoje, né? E há uma certa histeria nesse tema, eu acho. A impressão que me dá, porque eu não sei se vocês notaram, eu não lembro se era o UOL, qual que era desses veículos, acho que era o UOL, que eu costumo ver mais no meu celular. Eu estava nos dias meio ruim, estava vendo mais só pelo celular mesmo. Mas eu me lembro que não deu 2, 3 horas depois, já nem falando que havia fraude, que não havia ata. Eu falei, pô, calma, pô. Nenhum país consegue providenciar mecanismos de auditoria. Jornalista dizendo o seguinte: se você é crítico se você defende o Maduro, você não pode ser crítico do Bolsonaro. Eu só não posso ser crítico do Bolsonaro. Eu não defendo o Maduro. Ninguém está defendendo o Maduro aqui. Eu não estou. Eu defendo o direito da soberania da Venezuela. Eu não posso defender a intervenção americana, que o Trump deixou claro, porque o Trump é claro. Ele falou assim: se eu fosse presidente, eu teria invadido a Venezuela, pegaria todo o petróleo e a gente não está dando dinheiro para o Maduro. Tem a declaração dele dizendo exatamente isso. Pois é. Eu acho que são coisas diferentes. Veja, uma coisa é: há um regime autoritário ou não na Venezuela? A gente tem que verificar de acordo com o cumprimento dos direitos, né? Com a democracia, a soberania popular, mas também com o cumprimento dos direitos, essa questão. Segundo tema: houve fraude ou não na eleição? É um outro tema, né? Terceiro tema: soberania do povo da Venezuela. Se houve fraude à eleição ou não, é eles que têm que resolver de forma definitiva. A questão autoritária lá é eles que têm que resolver também. O que a gente pode fazer é crítica. O que o Brasil pode fazer como subscritor do tratado é pressão diplomática, nada além disso. No âmbito do tratado ele pode fazer, pronto. Estados Unidos, nada. Pode fazer nada, a rigor, pelo direito internacional. Então, eu sou um defensor das relações entre os países pela ótica do direito internacional, que é um modo civilizado de países se relacionarem. O direito internacional, se cumprido, ele protege os países mais fracos. Ele protege países como o Brasil, né? Então, quando eu estou defendendo o direito internacional, estou defendendo uma certa ordem internacional, mas eu também estou defendendo os interesses do meu país, que é um país fraco, né? Então, então, essa lógica eu procuro ser coerente, é sempre defender a lógica do direito internacional, né? E no plano do direito internacional existe a soberania dos povos, a gente tem que entender isso. Um país não pode se julgar juiz do outro. Ele pode formular pressões, se ele tem por base o direito internacional. Países subscritores do Tratado de Defesa da Democracia na América Latina têm direito a pressionar a Venezuela. Tem direito. O Brasil tem direito, porque o Brasil subscreve esse tratado de cuidar da democracia no continente. Então, é uma lei internacional que vige no continente, que o Brasil está observando, caso ele faça pressão diplomática, nada além disso, né? Agora, essa cogitação que o Trump faz de usar de mecanismos violentos, bloqueio econômico, como a Venezuela tem sofrido por parte dos Estados Unidos, bloqueio econômico, gente, é ato de guerra. 600 sanções. Então, sanções econômicas, em geral, são atos de guerra. A gente tem que tomar... Por exemplo, o que Cuba sofre com o bloqueio norte-americano, bloqueio é ato de guerra, né? Então, isso não é possível. Um país querer controlar a política interna do outro, estipulando atos de guerra com relação a esse outro país, né? Mesmo que uma guerra mais soft, não violenta fisicamente, né? Mas que acaba implicando em cerco econômico. Cerco econômico mata um povo de fome. Quer dizer, então, esse tipo de conduta é para ser repudiado. Ela é tão ou mais autoritária que qualquer autoritarismo interno, né? Então, o que eu queria dizer, é uma questão complexa que cada tema tem que ser abordado da forma adequada. Hoje, o que está em pauta é se houve ou não fraude à eleição. Tem que ir com calma, tem que aguardar. Existem narrativas, discursos de ambos os lados, o que interessa aí é prova, é papel, é documento. Eu falei no Twitter, de um lado, o governo
a Justiça Eleitoral da Venezuela tem um dever aí com o continente latino-americano de apresentar essas atas, etc. Agora, por outro lado, a oposição, se quer impugnar a eleição, se quer falar que houve fraude, precisa provar que houve fraude. Precisa apresentar provas, não pode ficar só no discurso. Ah, mas nós vimos 40% das atas e elas demonstram que... Bem, primeiro, então traga essas atas a público. Segundo, para a gente ver de onde veio essas atas. É que você pega 40% dos lugares onde a oposição teve mais voto, não quer dizer muita coisa. Então, tem que... Em suma, as coisas não são assim. A oposição, se quer alegar fraude, também precisa apresentar provas, né? Então, esse tipo de coisas são óbvias. Isso tudo que eu estou dizendo é óbvio, não é nada... Eu não estou falando nada aqui para defender esse lado ou aquele. É uma obviedade jurídica eleitoral, quer dizer, né? Você precisa ter os prazos que a lei estabelece para apresentar as atas. Se você alega fraude, você tem que provar. Quem alega tem o ônus da prova, né? Ou seja, são coisas bem básicas de direito que eu estou trazendo aqui, de um direito democrático. Agora, é o que a gente estava falando ontem, porque quando a gente acusamos, né, que o Bolsonaro estava tentando intervir nas eleições, foi lá mostrado que no Nordeste estavam parando os caminhões, tinham vários vídeos e tal. A oposição não tem isso, né? Ninguém foi impedido de votar, não teve nada. O processo eleitoral em si na Venezuela foi tranquilo. Todos os observadores... Todo mundo fala. Eu não estava lá para ver, obviamente, mas o que é ruim no processo, foi ruim no processo eleitoral, é uma certa histeria também do Maduro, né, que negou lá observadores. Isso não custa nada deixar o observador observar, quer dizer, desde que eles se comportem dentro dos limites, você põe a polícia para fiscalizar, não tem problema nenhum. Então, achei que houve uns exageros também, que eu acho que só prejudicou e só deu aso à oposição fazer esse tipo de histeria, né? Mas que é típico de regime autoritário, me desculpem. Os regimes autoritários, em geral, exageram nesse tipo de coisa, né? Isso é um sinal do autoritarismo que eu acuso de existir lá, né? Mas isso é um debate que não tem a ver com fraude no processo eleitoral, né? O fraude no processo eleitoral é muito concreto, né? Para poder se falar que houve fraude no processo eleitoral venezuelano, tem que apresentar provas. Provas são possíveis a partir da hora que as atas forem publicadas. É facilmente verificável isso, né? E as atas têm que ser publicadas segundo a legislação venezuelana. Se a justiça eleitoral não publicar, ela está desobedecendo a eleição é ilegítima, ponto, porque não cumpriu todo o seu ciclo de auditagem e verificação. Então, ela é ilegítima. Uma eleição é um processo, é um procedimento que nós chamamos em direito. Ele tem um ato, vamos dizer, um iter de atos que chega a um ato final. Esse iter, não sendo cumprido, não há o que a gente chama de perfeição jurídica, né? Então, é muito simples. Não há outro caminho senão a justiça eleitoral publicar essas atas dentro de um prazo razoável, né? Não é imediato, né? E vamos combinar aqui entre nós, né, Pedro? O bloqueio é uma forma de intervenção no processo eleitoral. É uma forma de intervenção na democracia e na soberania de um povo. Cara, eu não tenho condição de decidir passando fome, porque um outro país está bloqueando você. O que o Zelensky fez? O Zelensky suspendeu as eleições na Ucrânia porque estava em guerra. O que o Netanyahu fez? Criou um comitê, né, para governar fora dos arcabouços supostamente democráticos de Israel. E também suspendeu o processo eleitoral. Você está em guerra. Uma intervenção do jeito que se dá, econômica, que os Estados Unidos fazem em alguns estados, ela, em tese, é mais ou menos parecido com isso, com esse processo. O problema é que o autoritarismo na modernidade, no pós-revoluções burguesas, ele sempre ocorre com a justificativa da exceção. Isso que você está chamando, isso que você está falando é estado de exceção, são categoricamente categoria de estado de exceção. Ou seja, face ao ataque do inimigo, eu suspendo a Constituição, os direitos, às vezes a própria democracia, para sobreviver o Estado e a sociedade, mesmo com o sacrifício do direito. É um discurso que há, né? Por exemplo, nós temos no Brasil o estado de sítio, o estado de defesa, né, em situações de guerra. Mas sempre
nós temos que entender que o estado de exceção é justificativa do autoritarismo. Hitler usou o estado de exceção também. Tocaram fogo no Reichstag, os inimigos do Estado do povo alemão, eu estabeleço o estado de exceção. A Revolução de 64, né, o golpe de 64 no Brasil, se estabeleceu com esse discurso também. Então, esse discurso ele tem que se tomar muito cuidado com ele. A guerra sempre é usada, atos agressivos são sempre usados para se suspender a democracia. Mas a realidade é que a história já mostrou que é absolutamente possível você manter democracia e observação dos direitos em algum limite em situações de guerra, né? O pós-guerra mostra muito claramente isso, né? A justificativa de suspensão total dos direitos e suspensão de eleições em situações de guerra é absolutamente ilegítimo, né? Existe a necessidade de você suspender alguns direitos quando há guerra entre estados, né? Alguns direitos, e mesmo assim com mecanismos de controle, como prevê a Constituição brasileira, né? Numa situação de estado de sítio, de guerra, você suspende alguns direitos e submete ao juiz em 24 horas. Então, o sujeito pode ser preso sem ordem judicial, mas tem que ser entregue à mão do juiz, que vai decidir judicialmente se ele deve ou não permanecer preso em 24 horas. Ou seja, não é que não há proteção a direitos, né? Há uma redução dessa proteção e, obviamente, você não pode, por exemplo, ter liberdade de imprensa para divulgar o nome dos espiões brasileiros no país que está em guerra conosco. Agora, isso tudo são limitações muito estritas e reguladas por lei, né? Não há mais a figura do estado de exceção pleno no pós-Segunda Guerra Mundial. O que esses países fazem é usar do conflito para poder realizar um intento autoritário. Netanyahu está fazendo a festa lá em Israel, está liquidando com que havia pouca intensidade que havia de proteção a direitos e democracia em Israel. Já havia fazendo isso antes da guerra. Usou agora do conflito, vamos dizer, não a guerra, do conflito, usou disso para querer reduzir mais ainda. Na Hungria, na Turquia, houve isso também, quer dizer, a alegação de ataque ao inimigo para poder ir reduzindo direitos, produção de medidas de exceção sequencialmente, né? Então, esse tipo de argumento, ele é, a meu ver, um argumento típico do autoritarismo no pós-revoluções burguesas, né, que procure se estabelecer soberanias brutas e não controladas pelos direitos humanos e fundamentais, alegando a situação de conflito ou guerra, né? Então, ou seja, o ataque ao inimigo como fundamento do autoritarismo. Até o nazismo usou isso. Então, isso não é fundamento suficiente, não, para você poder dizer que não há, que há legitimidade em qualquer conduta autoritária de Estado. Nada justifica 455 pessoas serem sumidas, sem processo, sem identificar quem são. Nada justifica a tortura. Nada justifica ataque a defensores e ativistas de direitos humanos. Nada. Muito bem, Drídia Lourenço. Temos alguma última pergunta ou liberamos o nosso amigo Pedro Serrano, que está já pronto para ir para o júri? Vai fazer uma defesa no Supremo. Nada, vai ser aqui uma ação que eu estou tendo. Eu sou parte, não sou nem advogado nesse caso. Contra a Latam, bicho. Isso é bom de ganhar. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, viu, Pedro? Valeu, Pedro. Obrigado por tudo. Tchau.